E aí, tudo bem, pessoal? Joia. Bom, sou a Stefânia, sou da Tegra Incorporadora, sou da área de inovação. E eu queria até puxar um ganchinho com um pouco do que vocês falaram e até fazer a pergunta tanto para a Shirley quanto para o Renan. Desculpa, Thales, mas vai para eles. Um pouco sobre... Queria que vocês falassem sobre governança de inovação. Tá? Tanto governança, então como que funciona nos diferentes modelos, né, das empresas, mas também eu queria que vocês complementassem um pouco em relação a como vocês apresentam o retorno dos investimentos que vocês fazem em inovação. Tá? A gente está passando por uma situação que a gente só está conseguindo mostrar isso depois, enfim, de 4 anos praticamente na área. Mas eu queria saber como que é o modelo de vocês, como vocês fizeram, como vocês enfrentaram barreiras, como foram esses desafios. Eu tento dar calas para retorno de investimento. Eu sempre comecei com um desafio muito grande da inovação. A governança sempre apoiou, a diretoria apoia, tal, mas você tem R$0 para você poder fazer. E aí eu pegava meus R$0, toda a coragem. O time de inovação aqui da Calas está aqui junto, né? O Lucas e a Flávia estão aqui. E esse time, além de tudo, é um time muito estratégico, num ponto que a gente entendia muito bem o problema e eu conseguia medir, pelo menos, não é tudo que dava para medir de retorno, mas o que eu conseguia fazia um bom barulho com ele. Então, por exemplo, até na parte de BIM, a gente estava fazendo validação de pavimento tipo. Então, a gente pegou durante 1 ano, porque se eu fosse começar a contratar projeto em BIM, só ia começar a ter ele depois de 1 ano, aí depois levar para a obra e tudo, a gente modelou internamente e falou assim, para implantar BIM, utilizando um recurso interno, a gente teve um custo de tanto, e pegamos durante esse 1 ano e começamos a medir todos os apontamentos que eu deixei de gastar. Né? Porque a gente fala que o dono da empresa sabe muito bem quanto ele gasta. Se ele souber quanto ele está gastando a mais por causa de uma improdutividade, por isso, então ele ia ficar sem cabelo nenhum, ia ser bem mais complicado. Então a gente começou a medir isso. Aonde eu deixei de gastar? E aí foi acumulando isso. Isso, na época, foram 300 apontamentos que a gente mediu e falou, se isso tivesse dado merda na obra, quanto custaria? E aí viu que, nesse caso, para esse período, para a implantação de BIM como um todo, a gente teve um retorno de 400%. E isso começou, para a gente começar a estratégia, cada medida que eu trazia e começava a medir esse retorno, dava aí dos R$0 já liberar um pouquinho mais de dinheiro. E começou a fazer isso. Quando a gente ia trazendo retorno, a governança ia pegando confiança e investindo um pouco mais. E Isso, foi ao longo de 1 ano. O que foi imediato foi esse case do Laser Scan. Porque ele estava com problema, na semana seguinte eu falei assim, esse aqui vai ser como que vai ser a partir de agora, você já consegue ver, eu já consegui medir, já consegui ver que tinham 3 vagas que iam dar problema, e essas 3 vagas foi uma dor de cabeça a menos, mas eu não consegui precificar isso. Mas algumas dá para precificar, outras é só antecipar uma decisão que já livra todo o tempo. Então, a estratégia que a gente sempre seguiu foi, a cada ação que eu trazia, eu ia somando, tem uma planilhinha lá que a gente joga no BI, ia somando e trazendo isso para depois conseguir fazer o oposto. Eu vou começar uma obra, eu planejava um custo de inovação. Aí eu começava a trazer a inovação como planejamento estratégico. Desse ano, quais as plataformas que a gente tem? Eu acho que dentro do seu mapa funciona bem assim. Quanto custa essas plataformas? Quais elas têm? E aí, aos poucos, eu vou medindo. Eu tenho hoje um custo de inovação mensal por obra e o quanto ela tem hoje de retorno. Né? Muitas vezes eu vou medir... Eu estava medindo uma coisa... Às vezes, o que eu consegui medir, eu meço. Às vezes não é o retorno completo. Eu vou digitalizar. Eu vou medir o que eu deixei de gastar de papel. Beleza, eu já tenho um númerozinho. Eu comecei a medir pelo acesso, o quanto que o cara teria. Aí eu já tenho outro. Não é tudo que eu consigo medir, mas eu consigo medir e fazer o máximo de barulho com ele. É sempre um desafio, né, Renan? Essa questão. Para nós, no Grupo HTB também. Hoje a gente não tem... algo dedicado também de investimento para inovação. Então, realmente é um trabalho de formiguinha, que a gente fala. Então, a cada projeto que a gente tem necessidade de aplicar, a gente faz, vamos dizer, uma aprovação. Então, o que eu fui contando para vocês, tanto do hub de inovação, quanto qualquer outro tipo de inovação que a gente aplique em campo,
A gente faz um modelo de uma apresentação hoje, internamente, para um comitê, e aí a gente faz uma aprovação desse projeto. Então, nesta apresentação, a gente consegue fazer, vamos dizer, um comparativo, né? Aí a gente transforma isso em um ROI, mostrando, então, como é que isso vai trazer o resultado, né? Porque aí a gente transforma aí, porque a inovação, mostrando, então, para a gestão da empresa justamente que a inovação é negócio, então, realmente, trazendo resultado, né? Então, somando, então, trazendo resultado e subtraindo ali custos operacionais. Então, acho que trazendo um pouco dentro dessa visão, né, que acho que é a sua questão. Então, a gente sempre, dentro dessa nossa apresentação, a gente traz isso de uma forma bem objetiva, e aí a gente aplica uma metodologia para essa apresentação também, né, já que a gente está dentro da inovação. Então, a apresentação, vamos dizer, em formato de um pitch, porque a gente faz isso em 20 minutos. Uma apresentação bem consolidada, e a gente tem um sucesso hoje dos projetos que a gente apresentou de 100% de aprovação. Então, acho que isso é um número interessante também, mas... então, isso que eu ia contar, porque assim, tudo que eu fui contando aqui, ao longo do nosso bate-papo para vocês, tudo é feito com bastante estratégia. Então, do que eu fui contando para vocês, que acho que o Thales até pediu uma dica ali de como começar a construir um hub de soluções, eu acho que tudo isso é uma estratégia. Então, você ser bem assertivo dentro do que é uma necessidade mesmo, qual é a dor real. Então, é você selecionar muito bem o que você vai trazer e o que você vai apresentar. Então, se você faz isso, toda essa curadoria, então você consegue colher esse resultado. Então, esse resultado aí, vamos arredondar para 4 anos, né, que a gente está com essa área de inovação. Então, a gente tem 100% de aprovação desses projetos. Mas aí, Stefânia, eu acho que o avanço que a gente quer aí, que eu acho que é um pouco do que vocês estão fazendo agora, é trazer mais que isso, né, é mostrar o resultado mesmo da operação da área de inovação. Então, acho que isso a gente vai começar a construir agora, porque é uma área relativamente nova, mas a gente tem alguns números que a gente está construindo também para conseguir mostrar isso também para a empresa hoje. Tá? Mas é um trabalho de formiguinha, aí, como o Renan falou também, que a gente vai conquistando, mas hoje o formato do Grupo HTB é esse.